Fala galera da T8, vamos lá, metendo bala em demografia e geografia aqui agora é pra já. Então, como a gente já tinha trabalhado em aulas anteriores com demografia, hoje a gente vai trabalhar um dado um tanto quanto polêmico, a reforma da Previdência. Por que a reforma da Previdência foi importante para o Brasil? Talvez não do jeito que ela foi feita, mas ela sim, ela era necessária. Por quê? Por que nós precisamos trabalhar esse assunto tão polêmico? Simples, que vai afetar o Brasil inteiro e as próximas gerações. Tá? Como que isso aqui vai ser afetado diretamente? Vamos lá, vamos diminuir a tela do professor e vamos explicar. Bom, a gente estudou na última aula os dados básicos sobre demografia. O que era a taxa de mortalidade, o que era a taxa de mortalidade... Aqui, cadê? Aqui, não... Agora. A gente viu o que era a natalidade, o que era a mortalidade e o que era crescimento vegetativo. Pois bem, hoje a gente entra em mortalidade infantil, taxa de fecundidade e expectativa de vida. Atenção para esses três termos, que isso aqui tem tudo a ver com a nossa reforma da Previdência. O que aconteceu nos últimos anos? A mortalidade infantil do Brasil caiu muito mesmo. Tá? Como é que a gente faz para calcular a mortalidade infantil? A gente pega o número de óbitos com menos de um ano de vida, então todas aquelas crianças com menos de um ano de vida que morreram, e vai dividir pelo número de nascidos vivos naquele ano. E isso vai dar a porcentagem de vocês. Então, tantos por cento de nascidos naquele ano faleceram. Tradução, isso é a mortalidade infantil. O que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil? Por pior que seja o SUS, por pior que seja a nossa qualidade de vida, por pior que sejam os fatores como água tratada, esgoto e companhia, o Brasil melhorou esses índices. E isso fez com que a nossa mortalidade infantil diminuísse muito. Mas tem um outro detalhe importante que a gente viu na aula passada. A nossa natalidade também diminuiu. Então vocês podem estar pensando assim, puxa, isso é bom porque a população vai crescer. Não, o problema é que a população não quer ter filho. Um exemplo disso é a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher. Vamos fazer um exercício rápido aqui da cabeça. Quantos filhos tiveram as nossas avós? Quantos filhos tiveram as nossas mães? Quantos filhos nós vamos ter ou estamos tendo? Quantos filhos provavelmente os nossos filhos terão? Então vejam, muitas famílias, muitos jovens, e principalmente os que eu dou aula ali no ensino médio, os jovens do EJA, gente, os casais modernos não querem mais ter filhos. É uma nova geração que não querem ter filhos, não querem ser pais, não querem ser mães. Então, nós temos uma nova realidade no Brasil. O número, a taxa de fecundidade reduziu muito. Tradução, nós não temos mais aquele país jovem que nós éramos até a década de 70, no máximo década de 90. Nossa, o Brasil é um país jovem, a maior parte da população é composta por pessoas com menos de 25 anos. Nós não somos mais assim. Nós mudamos essa realidade. E outro detalhe importante, a expectativa de vida que está aqui embaixo. Nunca se viveu tanto no Brasil. Lá em 1960, nós estamos falando de 60 anos atrás, nós tínhamos uma média de 62 anos para um brasileiro. Então o brasileiro nascia, quando chorava no hospital, a enfermeira olhava para ti e dizia, meu querido, minha querida, tu vai viver até os 62 anos de idade. O brasileiro chorava de ódio. Puxa, só 62 anos, o que eu vou fazer da minha vida? E é por isso que as pessoas se aposentavam com 60 anos, até menos. Porque, gente, quando tu te aposentava, tu estava quase praticamente morrendo. Por isso que a aposentadoria era naquela época, certo? O que aconteceu? A expectativa do brasileiro aumentou, nós temos vacina, tá certo que o da Covid não tem, mas não foi inventado. Nós temos vacina, nós temos água tratada. Ah, mas não é para todo mundo. Mas a maior parte já tem água tratada. Nós temos esgoto. Ah, mas não é para todo mundo. Mas a maior parte já tem esgoto. Quem viveu em Canoas há 30, 40 anos atrás sabe do que eu tô falando. Canoas não tinha esgoto, era valão na frente das casas. A gente vivia no esgoto. Quando chovia, transbordava aquilo. Era bactéria para tudo que é lado, era virose para tudo que é lado. Nós não tínhamos sequer, digamos assim, banheiro. As pessoas tinham patente no fundo do pátio. É claro que a gente morria de bactéria, de virose, de doenças crônicas, porque nós não tínhamos sequer a área sanitária desenvolvida. Hoje mudou. E mudou para melhor.
O brasileiro vive até 78 anos. No Rio Grande do Sul, as mulheres estão vivendo até 90 anos. Então, o que vai acontecer? Bom, eu comecei a trabalhar com 20, vou me aposentar com 60, mas eu estou morrendo com 90, quer dizer, cara, tu está contribuindo menos do que tu vai aproveitar de aposentadoria. Então, matematicamente, o número não fecha. Ah, professor, mas tem desvio de verba lá em Brasília, mas tem sonegação de imposto, tem tudo isso, eu concordo com tudo. A aposentadoria podia ser um valor maior, concordo. A aposentadoria podia ter um outro cálculo, concordo. Mas o número já não fechava mais. Era necessário, sim, uma reforma da Previdência. Não do jeito que foi feito, mas era necessária. Tá? Por quê? Se tem menos filhos, quer dizer que a população não está ingressando mais no mercado de trabalho para contribuir com os impostos. E a gente está vivendo cada vez mais. Moral da história, a gente está usufruindo de um sistema e não está contribuindo para ele. Esse é o grande problema, certo? Outra coisa que a gente tinha que rever, a questão das grandes, digamos assim, as pessoas que recebiam o direito sem ter contribuído. Então, as pessoas que nunca contribuíram e mesmo assim ganhavam uma aposentadoria. Ah, professor, mas era um salário mínimo. Eu concordo, um salário mínimo não dá para fazer nada hoje em dia, mas infelizmente não tinham contribuído. É como tu querer ir no supermercado fazer um rancho e não pagar. Não tem, mas é comida, paciência. Né? Então tem seus dados. Enquanto a gente viver num país desses, a gente precisa se preocupar com essa realidade. Então a matemática já não estava mais fechando. Por que os estados muitos quebraram? Porque o que pagavam de aposentadoria é bem menor do que a quantidade de dinheiro que estava entrando. Tradução, tudo ia quebrar. A Previdência, tanto do federal quanto estadual, tudo. Ia quebrar tudo. Então eles tiveram que fazer esses dados. Qual é o grande problema? Não abrangeu a todos e nem todos vão trabalhar a quantidade de anos que eles querem. Porque sempre tem uma maracutaia, sempre tem alguém que vai ganhar mais do que outros, o cálculo nunca vai fechar igual para todo mundo, a gente vive no Brasil, mas esse dado é importante. A população brasileira está ficando uma população cada vez mais idosa, mais velha, certo? E cada vez com menos filhos. A gente volta no próximo vídeo, no vídeo 2, para não ficar muito pesado, ou para baixar. A gente vou mostrar isso aqui em dados para vocês, tá? Em tabelas, para ficar mais claro, tá bom? Não sai daí que a gente vem pro vídeo 2.